Vamos começar o nosso estudo bíblico em Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 14. Hebreus 12, 14. Graças a Deus. Irmãos, lembrando que hoje não era dia de eu pregar, o meu dia é amanhã. Amanhã é o meu dia de pregar aqui. Mas o pastor Ramon pediu para mim pregar hoje. Então foi me dada essa oportunidade para pregar hoje também. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui novamente com todos vocês. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos ler de novo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou o Senhor. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre a santificação. Não só Paulo, mas todos os profetas, todos os apóstolos falaram sobre a santificação. E nós vemos aqui ele falando que nós temos que seguir a paz com todos. Quem está seguindo a paz com todos? Quem está seguindo a paz com todos? Quem está em paz com todos? Levanta a mão. Nós só não estamos em paz com o demônio, com Satanás. Mas nós estamos em paz, porque o nosso Deus é Deus de paz. Com nós não tem briga, não tem contenda. Com nós não tem cara feia. Todo mundo que a gente encontra, a gente saúda, a gente cumprimenta. Se depender da gente, não tem briga, não tem confusão, não tem contenda. Se depender da gente, tudo vai da melhor maneira. Amém? Porque nós temos que viver em paz. A igreja tem que viver em paz. A igreja tem que viver em união e harmonia. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é bom. Isso é bom. Tem um versículo na Bíblia que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então entre nós tem que haver paz, tem que haver união. Não pode ter um virado de cara feia com o outro, um não cumprimenta o outro, um não saúda o outro, um tem raiva do outro, aquele ódio, aquela raiva, aquela ira, aquela mágoa. Nós temos que viver em paz com todos, em paz com os crentes, em paz com os católicos, em paz com os espíritas, em paz com os ateus, em paz com os budistas. Nós temos que viver em paz com todo mundo, em paz com o seu vizinho, em paz com a sua vizinha. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Sim ou não? Sim. Quem está em paz com os seus vizinhos, levanta a mão. Quem está em paz com as suas vizinhas, levanta a mão. Tem que estar em paz com os vizinhos. Ô irmão Paulo, mas ele não é crente não. Mas é aí que nós temos que ter paz com ele mesmo, para nós ganhar ele para Jesus. Se nós virar a cara para ele, não cumprimentar ele, não saudar ele, passar por ele na rua, fingir que não está vendo, como que nós vamos ganhar ele para Jesus? Não é? Então nós temos que ter paz com todo mundo. Quem é crente, quem não é crente. O crente, ele é da paz. O servo de Deus, ele é da paz. Jesus uma vez ele falou: deixo-vos a paz. E ele continua falando, meus irmãos, e seguir a paz com todos e a santificação. Quem tem se santificado? Quem tem se santificado, diga glória a Deus. Porque, meus irmãos, o crente, ele, por exemplo, quando você não conhecia Deus, não tinha Jesus na sua vida, você não santificava a sua vida.
você nem sabia o que era santificação. Você vivia, fazia o que queria, você não tinha doutrina, não tinha regra, não tinha estatuto, você não tinha compromisso com Deus. Mas depois que você aceitou Jesus, lendo a Bíblia, você viu que você precisa santificar a sua vida. Nós precisamos santificar a nossa vida. E ele fala, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus, o Senhor. Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente pensa que por a gente ser crente, estar na igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço, ter uma carteirinha de membro dessa ou daquela igreja, participar de Santa Ceia, a gente pensa que a gente já está salvo. Mas não é assim. Não é assim. Para a gente poder ser salvo, não é só estar na igreja com a Bíblia na mão, cantando e pregando. Não é só a gente estar aqui de manhã, de tarde, de noite. Irmão, se a gente não santificar a nossa vida, tudo isso é vão. Se a gente não santificar a nossa vida, a gente pode estar aqui de manhã, de tarde, de noite, pode estar aqui nos cultos, nas vigílias, mas sem a santificação, ninguém verá Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ver o que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 3 e o 4. Diz assim, olha bem, vamos ver qual é a vontade de Deus na nossa vida. Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e o 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então você vê, meu irmão, que o apóstolo aqui falando para os Tessalonicenses, ele fala que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando a gente aceita Cristo, que nem eu falei, a gente começa a abandonar as coisas erradas, as coisas do mundo que não agrada a Deus. Quando a gente vem para a igreja, há uma mudança, porque agora nós somos luz, igreja. Agora você é luz. Jesus, ele disse assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então nós somos a luz desse mundo. As pessoas, quando olharem para nós, têm que ver algo diferente na nossa vida. Quando as pessoas olharem para você, tem que ver algo diferente na sua vida. Quando alguém olhar para mim, olhar para nós, tem que ver algo diferente na nossa vida. Por isso é que a Bíblia está falando que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Santificação, eu vou ler com vocês agora, o capítulo 5 e o versículo 23. Do mesmo Tessalonicenses, capítulo 5, 23, 1 Tessalonicenses. O povo, quando olha para a igreja, eles têm que ver que a igreja é um povo diferente. É um povo, meus irmãos, que tem compromisso com Deus. E Deus também tem compromisso com a gente. Glória a Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. É um texto, é uma passagem muito conhecida. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Quem sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Por isso é que nós temos que estar irrepreensíveis, não ser digno de repreensão. Quando Jesus voltar, a gente não sabe se vai ser hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, de manhã, de tarde, de noite. A gente não sabe, vai ser surpresa. Por isso é que nós temos que santificar e sermos irrepreensíveis. Mas ele fala aqui, que a santificação, ela tem que ser, olha bem, no espírito, na alma, isso está falando interiormente, no espírito, na alma. Isso é, nós temos que ser purificados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o nosso espírito, a nossa alma, porque senão nem o nosso espírito, nem a nossa alma, nem o nosso corpo vai entrar no reino de Deus. Tem gente que fala assim: não, mas o espírito volta para Deus. Volta se a pessoa estiver obedecendo a palavra. Volta se a pessoa estiver em santificação. Senão vai tudo para o inferno. Vai o corpo, vai a alma e vai o espírito também. Quando Deus falou lá para Adão, é porque que o espírito volta para Deus, mas é se tiver na santificação. Que as bênçãos de Deus são condicionais. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa, eu sei que é difícil, mas nós temos que lutar contra certas coisas que passam na nossa mente. Nós temos que lutar contra os maus pensamentos. Uma vez Jesus Cristo, falaram para o Senhor Jesus Cristo assim: olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus disse para eles: olha, o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca. Porque aquilo que sai da boca sai do coração. E aquilo que sai do coração pela boca é isso que contamina o homem. Aí ele fala, porque no coração do homem estão os maus pensamentos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 15. Ali na blasfêmia dos fariseus, a tradição dos anciãos. Ali o Senhor fala que o que entra pela boca não contamina o homem. Isso não quer dizer que você pode beber, que você pode fumar, que isso não é isso não. Ele estava falando de alimento, alimentação. Diga glória a Deus. Porque senão tem pessoa que fala assim: bem, o que entra pela boca não contamina, então eu vou ali tomar uma cerveja, eu vou ali tomar uma cachaça, eu vou fumar um cigarro. O que entra pela boca não contamina. Não, Jesus estava falando de alimentação, não estava falando de vícios. E nós vemos, meus irmãos, que ele falou que o que contamina o homem é o que sai da boca. Quantos crentes que xingam palavrão, meus irmãos? Quantos crentes que abrem a boca, xinga palavrão, conta mentira, blasfema? Quantos crentes que abrem a boca, meu Deus do céu, tudo que está dentro do coração sai pela boca dele. Ele xinga palavrão, fala coisa terrível. Fala coisa terrível. Fala besteira. O ímpio olha assim e fala: meu Deus, você é crente? Rapaz, nem eu que sou católico não falo isso. Nem eu que sou espírita não falo isso. E ele abre a boca, xinga palavrão. Meu Deus do céu. Conta mentira, espragueja, blasfema, murmura. Então não, tudo isso está dentro do coração e contamina o homem, contamina a mulher.
Então a Bíblia diz que nós temos que santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo também. Porque às vezes a pessoa santifica só pelo lado de fora. A irmã não corta cabelo, não usa calça comprida, não usa maquiagem, usa saia lá embaixo. Tá certo, não tá errado não. Tá certo, é assim mesmo. Mas, irmão, pro outro lado, misericórdia. Pro outro lado, só Deus. A pessoa é muito crente na roupa, no cabelo, no sapato, né? Mas quando abre a boca, parece que abriu uma sepultura. É mentira, é palavrão, é xingamento, é tanta coisa. Irmãos, isso daí contamina o homem, leva o homem e a mulher para a perdição. A pessoa tem que santificar o corpo, a alma, o espírito. Uma vez uma pessoa falou assim: irmão Paulo, você sabia que é pecado comprar fiado? Eu falei: é pecado comprar fiado? Ixi, então eu estou perdido então, né? É pecado comprar fiado. Eu falei: irmão, presta atenção, a Bíblia não diz que é pecado comprar fiado não. Pecado é você comprar fiado e não pagar. Pecado é você comprar fiado e não pagar. É você passar pela outra rua, não é? É você não passa mais lá naquela rua porque você está devendo lá. Você não passa mais lá em frente à casa daquela mulher porque você mandou ela fazer uma calça, fazer uma camisa, fazer uma bainha, fazer uma saia e nunca mais passou lá para pagar, e a mulher está querendo receber e você passa pela outra rua. Isso é pecado. Isso é pecado. Tem pessoa que ele já compra de propósito: eu vou fazer uma conta e eu não vou pagar. Aí ele pega, vai lá e faz uma conta lá, compra lá um negócio e tal, e eu não vou pagar isso não, depois meu nome limpa sozinho, depois de 5 anos meu nome está limpo. Tem gente que fala assim: depois limpa meu nome sozinho, eu não vou pagar não. E aí suja você, suja a igreja, suja tudo. Por isso nós temos que dar bom testemunho, andar em santificação, porque senão ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a pessoa, primeiro a pessoa tem que honrar o seu nome. Se você comprou fiado, você tem que pagar. Se você pegou alguma coisa emprestada, você tem que devolver. Não é assim? Você tem que devolver. Se você pediu o irmão lá, o seu vizinho, quem for: irmão, rapaz, eu estou precisando de comprar uma botija de gás, rapaz, me empresta aí R$100, R$50, que o meu gás acabou. E aí a pessoa vai e te empresta: ó, dia 5 eu te pago. E depois fica correndo da pessoa para não pagar. Depois fica correndo da pessoa. Será que está certo, igreja? Está certo ou está errado? Está errado. Não é? Então, meus irmãos, primeira coisa, nós temos que ser direito, nós temos que ser honesto, nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que dar bom testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Diga glória a Deus, diga aleluia. De vez em quando eu paro e fico pensando: deixa eu ver se eu estou devendo alguém. Peraí, não, fulano de tal que eu devia eu paguei, o outro que eu comprei lá também eu paguei, não, o outro de cá também eu paguei. Não estou devendo ninguém não. De vez em quando eu fico pensando: por quê? Porque se eu estiver devendo, eu corro lá e pago. Pode ser R$1, se eu estiver devendo eu vou lá e pago. Pode ser pouco, pode ser muito. Eu não fiz a conta, agora eu tenho que pagar, sim ou não? Sim. Tem que pagar. Então, meus irmãos, a santificação é a pessoa, irmãos, dar bom testemunho, andar direito, não é? Quem mora de aluguel, pagar os aluguel direitinho, pagar os aluguel, todo mês vencer o aluguel, você paga o aluguel, paga o talão de luz, paga o talão de água, para você não mudar depois, e depois você deixa lá 4, 5, 6 talão de luz, talão de água para trás. Isso escandaliza o evangelho. Escandaliza ou não escandaliza? Sim ou não? Sim.
Você sabia que tem gente que faz isso? Quem sabe que tem gente que faz isso? Ele mora de aluguel, não paga o talão de luz, não paga o talão de água e muda. Daí a pouco, o dono da casa vai lá ver: meu Deus, eu achei que você estava pagando. Eu achei que estava tudo em dia, tem 6 talão atrasado. E a pessoa muda e desaparece. E nunca mais paga, não volta lá para pagar. E aí a pessoa fica procurando ele. Quando eu encontrar ele, ele vai ver. Quando eu encontrar com ele, ele vai ver. Ele vai ter que pagar esse talão. E aí, meus irmãos, vira escândalo, escandaliza, irmãos. Escandaliza. Jesus falou assim: olha, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai daquele por quem vier os escândalos. Nós não podemos escandalizar a igreja. Nós temos que andar direito. Nós temos que fazer as coisas certas, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. Ai, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, logo para frente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Irmão, daqui a pouquinho a gente acaba. Antes das 9 a gente termina, tá bom? Pode ficar tranquilo, todo mundo vai embora cedo. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Exortação à santidade. Que diz assim: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, presta atenção. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro nos exortando novamente à santificação. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro falando que nós temos que ser sóbrios, temperados. Quem sabia que o crente tem que ser temperado? Quem sabia? Sabia que tem crente que tem uns que é sem sal, tem outros que é salgado demais, e tem também os temperados. Irmão, tem igrejas por aí que não tem doutrina nenhuma. Mas tem igreja por aí também que coloca um fardo tão pesado nas costas do povo.